você tinha que administrar a escola, Sim. shows e treinar. Sim, mas eu sempre dei muito valor a essa parada, porque meu pai, né, as histórias tristes que cada um tem, né, todas as dificuldades que a gente passou, que a gente perdeu a casa própria pro tráfico, várias coisas que aconteceram na nossa vida. Qual é essa história? Você se incomoda em falar ou melhor não? Não, posso falar, posso Então, dar uma eu queria resumida. Quando eu era muito novinho, a gente morava numa favela chamada Tabares Bastos. Você morava na favela? É. Numa comunidade Uma mesmo? comunidade, lá no topo. Qual o nome do lugar? Tavares Bastos. Que hoje em dia até gravam muitas novelas lá. Tá. É pacificada hoje. Hoje sim. Hoje tem um centro de treinamento do BOP lá em cima. Cacete, mas na época... Na época não. Era quente o Na negócio. época, na verdade, era residencial. O tráfico começou a tomar conta por um outro lado do morro e foi subindo e tomou conta ali em cima. Na época não tinha nada, não era pacificado. Seu pai trabalhava com o que na época? Meu pai é funcionário público, trabalha no Pinel, no Hospital Psiquiatra Público Caramba. do Botafogo, Então meu pai, eu sempre vi meu pai trabalhando igual um condenado, porque ele dava plantão no hospital psiquiátrico, a escória da sociedade ia o tempo pesado, inteiro ali. trabalhar num lugar, a energia é pesada. E ele era diretor ali, ele era organizador da parada. Ele não era médico, não, ele só organizava as coisas. Era administrativo. Administrativo. Então chegou maluco, chegou cara baleado, não sei o que, ele controlava, mandava pra não sei aonde. Meu pai quase morria toda semana. Porque sempre... Nesse instituto também, presos, considerados presos doentes mentais, Sim, ia pra lá? também. Então, tipo, cara que assassina... Os primeiros diagnósticos médicos, primeiro manda pra lá. Por exemplo, encontrou um maluco na rua, quebrando tudo, esfaqueando, fazendo merda, pega ele e manda pra lá. Porque lá é centro médico também, pra curar ferida e tal. Então é punk lá. E meu pai trabalhava com fotografia, porque era plantão 2 vezes na semana. Complementar, ele trabalhava com fotografia, que era a paixão dele, que na época não existia iPhone, né? Então, para bater foto de um aniversário, de alguma coisa, você tinha que ter a fotografia, fazer um quadro e tal. E ainda era massoterapia, que também era uma coisa que ele tinha feito a faculdade, quase completou a faculdade quando era adolescente, que ele gostava muito desse lance de massagem. Então, ele era 3 empregos. Ou seja, ele trabalhava de segunda a segunda. Sim, eu quase não via meu pai. Então, eu dava muito valor a isso, porque meu pai era legal pra caramba, mas ele era bem rígido. Fez merda, apanha, era um negócio assim, entendeu? Hoje em dia não pode bater em filho, mas naquela época podia. E eu apanhava pra cacete. Mas hoje eu agradeço, porque muita coisa talvez eu tenha... Eu tinha medo de fazer coisas pra não apanhar, você tá entendendo? Tipo, a galerinha da escola ali saiu pra fumar cigarro, pra fumar maconha. Eu falo, não vou com eles não, que se meu pai descobre, ele vai me bater, entendeu? De alguma forma ele te segurou. Se ele descobrisse que eu andei com a rapaziada, não era nem fumar, entendeu? Então me segurou muito em muita coisa, eu agradeço. Então, naquela época eu tinha muito valor ao dinheiro. No entanto que meus primeiros shows que eu ganhei dinheiro, que no meu show era R$100, a gente dividia, era 25 para cada um. Os primeiros shows, eu guardava o dinheiro e o primeiro cachê que eu consegui juntar, eu paguei minha escola. Caramba. Eu não comprei nada para mim. Então eu cheguei com o carnê da escola pago e falei, pai, consegui pagar a escola, você não precisa dar conta dessa conta esse mês. Do tamanho da preocupação que você tinha em relação ao quanto seu pai trabalhava. Sim. E o que aconteceu na sua casa com relação a você dizer que você perdeu a sua casa para o tráfico? Então, a gente era um pouquinho antes disso, de eu me tornar cantor, a gente morava nessa favela chamada Tavares Bastos e o tráfico foi crescendo, tomou uma proporção muito grande. E a nossa casa era uma das casas que era umas residências muito antigas lá, umas construções antigas. Então ela não era uma casa boa, mas era uma casa razoavelmente grande para o local. Então, como era no morro, o terreno é íngreme, tinha um porão grande. Tá. Em determinado momento, quando o tráfico cresceu muito, meu pai começou a reparar algumas coisas estranhas no terreno de casa. E teve um dia que ele reparou muita bagunça, muito barulho, ele desceu, meu pai na época andava armado, ele estava querendo fazer alguma coisa para entrar para a polícia e tal, graças a Deus não entrou. Ele colecionava armas, me ensinava a atirar desde criança, e aí ele percebeu isso, foi armado lá fora no nosso terreno, encontrou no porão alguns traficantes e um estoque gigantesco de arma e cocaína e maconha na nossa casa. Os caras estavam usando a sua casa para esconder droga e arma. Porque a nossa casa era numa esquina, então ali era um recuo rápido e se desse batida de polícia, ninguém ia procurar nas casas residenciais que moram pessoas há muitos anos. Procurava mais lá onde eles estavam. Então era um ponto estratégico do tráfico esconder as coisas.
Meu pai, como era morador, conhecia todo mundo ali, já ele nasceu ali, ele conversou com os caras, né? Lógico, não foi uma conversa tão calma, mas conversou, não agrediu, não fez nada, e pediu para os caras se retirar, explicou, pô, aqui é uma casa de família, aqui a gente mora há muitos anos, e papapá. Tirou os caras, ele ficou ali na porta, meio que conversando com alguns vizinhos que perceberam a movimentação. Daí, os caras voltaram com mais 10, 15 homens. Puta, velho. E porque acharam que meu pai era polícia. Meu pai usava cavanhaque, tinha uma arma muito bonita, que era arma de coleção. E, tipo, naquela época, naquela favela, não existia arma bonita. Era tudo arma feia. Então... E quem tivesse arma provavelmente estava do lado deles, né? Sim, exato. Daí aconteceu isso, de tipo, eu tá numa situação de ser moleque, meu irmão menor ainda que eu, e ver meu pai sendo sequestrado, sendo agredido, sendo surrado, levado para um local de execução lá da favela. Mentindo, Léo. Isso, e outros traficantes, outros caras ficarem tipo com a minha mãe para fazer maldade. Meu Deus. Então eu me senti naquela situação, ver meu pai sendo arrastado e gritando, cuida da tua mãe, e meu irmão chorando. Deus do céu, cara. Então, é uma história triste, né? Cada um tem a sua, mas essa é a minha. Eu não gosto. E aí você e sua família tiveram que sair de lá? Sim, aí, tipo, meu pai, por acaso, o dono do tráfico era um morador lá antigo. O pai dele morava lá. E meu pai reconheceu o nome do cara quando falaram sobre isso. E ele falou, liga pra esse cara aí, é o dono que vocês estão falando, né? Então liga pra ele, fala que sou eu. O Aurelinho e tal, não sei o que, ele vai saber, eu sou amigo do pai dele. Ligaram, o cara falou, peraí que eu vou aí reconhecer o cara. Ele desceu e reconheceu meu pai. Aí ele falou, não, pode liberar, é morador, não é polícia e tudo mais e tal. Aí liberou. Você não ia matar? Meu pai tava com, pelo menos, ele falou, pelo menos 5 pistolas apontadas pra cabeça dele o tempo inteiro. Assim, a qualquer hora alguém podia ter disparado. Só que eles ficaram com medo de fazer a merda e matar alguém realmente, porque meu pai falou, sou morador, moro aqui, não sou polícia, não sou polícia, não sou polícia. Então, como não acharam nenhuma carteira de polícia nem nada, preferiram, graças a Deus, a procurar o dono lá. E o dono, por acaso, conhecia meu pai. Puta. Então, meu pai se livrou dessa. Mas quando meu pai voltou pra casa, o cara falou, relaxa, a gente vai tirar isso tudo daí e nunca mais vai acontecer. Só que meu pai falou, cara, desculpa, eu amo você, sua família, mas você tem 20 anos. O cara tinha 20 anos, era o dono do tráfico lá. Hoje é você, amanhã não é você. Eu não tenho como confiar na sua palavra, porque amanhã pode ser outro cara que não me conhece e eu vou estar morto ali onde eu estava. O filho do amigo do seu pai, né? É. Puta merda. E ele morreu poucos meses depois, esse cara. Então, na mesma noite, minha mãe desesperada por tudo que tinha acontecido, meu pai também em choque, a gente em choque. A gente botou tudo que podia dentro de saco de lixo e se mandou. Aí os primeiros 2 dias a gente dormiu no carro e no terceiro dia a gente conseguiu ir lá pra academia do meu padrinho no Catete, onde ele tinha um kitnet do lado da academia, que ele guardava pra guardar bagunça. Ele deu uma limpada e a gente ficou morando de favor no kitnet. Pai, a mãe... E os 2 filhos. 2 filhos... Era um cômodo menor que esse daqui, com Isso banheiro, cozinha e cama no chão. Num kitnet. Kitnet. Caraca. Aí dali a nossa vida começou do zero de novo. Do zero. Aí seu pai foi ali, aí alugou alguma coisa. A gente ficou um tempo lá, ele começou a se reestruturar, começou a trabalhar mais do que ele nunca trabalhou. E a gente conseguiu alugar uma casa na Tijuca. E graças a Deus, meu Deus cuidou tanto do meu pai que ele conseguiu fazer mais dinheiro do que ele fazia antes. E a gente alugou um apartamento 2 quartos na Tijuca e ele conseguiu botar a gente num colégio particular. Puta merda, seu pai é um herói, hein, cara? Meu pai é um herói. Puta merda. Aí dali, graças a Deus, a gente não passou mais nenhum tipo de perrengue, apesar de estar morando na Tijuca, que também é um bairro meio estranho com esse lance de favela. A gente morava na boca do Turano ali, no Chacrinha. Então ali, volta e meia, tinha muito assalto na rua, muita coisa. Meu pai, né, tinha medo de alguma coisa. A gente ficou com trauma, né, com choque disso. E daí meu pai falou assim, e minha mãe resolveram se mudar para o interior. Então meu pai começou a juntar um dinheiro, ele comprou uma casinha em Maricá, que é no interior do Rio de Janeiro. Casinha assim, cara, no esqueleto, assim, coisa... A casa valia 40 mil reais. Meu pai deu, sei lá, 15, 20 e parcelou o resto em milhões de vezes e a gente se mudou. Daí a minha vida começou do zero de novo. É isso que eu ia falar. Quantos você Questão tinha? social. Eu tinha uns 11, 12. Aí você reconstitui amigos. Isso. Aí isso pra mim que foi um dos pontos pra eu começar a treinar e me apaixonar por musculação. Porque eu não tinha amigo na cidade. O único meu amigo era o Diego, do Bonde da Estônia, que eu conheci quando eu me mudei pra essa cidade. Diego era de lá? Era. Ele morava em Copacabana
E tinha ido morar nessa cidade também há 1 ou 2 anos fugindo da violência também. Também.